Bom dia, preciosos e preciosas do Senhor Jesus. Um dia abençoado para todas nós, né? Nesse friozinho maravilhoso. Hoje amanheceu um clima, eita, maravilhoso demais, né? Muito bom. Para levantar da cama, então, é um sacrifício, mas é um sacrifício que vale a pena. Hoje vamos falar um pouquinho sobre perdão, né? Perdão. Quantas são hoje as pessoas que vivem amargurada dentro de si? Porque não consegue liberar um perdão. Porque não consegue arrancar a mágoa do seu coração. E sendo que essa mágoa, ela não está prejudicando a pessoa que te magoou. Ela não está prejudicando aquela pessoa. Ela está prejudicando a você mesmo. Porque dói, porque machuca. Tem coisa melhor no mundo do que você olhar para dentro de você e você ver a paz de Deus, a alegria de Deus dentro de você. E quando você tem uma mágoa, quando a gente tem uma mágoa dentro da gente, a gente não consegue ser feliz. A gente não consegue levar adiante a nossa vida. Sempre que a gente lembra, aquilo nos faz sofrer, aquilo dói, é como se estivesse cutucando numa ferida. Todas as vezes que toca, dói, machuca. Mas nosso Senhor, Ele nos ensina, através da sua palavra, perdoar aqueles que nos têm ofendido. Até no Pai Nosso fala, né? Perdoar-vos os que não têm ofendido. Então, quando nós abrimos o nosso coração para perdoar as pessoas que têm ofendido, as pessoas que nos faz mal, as pessoas que nos caluniam, pessoas que falam mal da gente, pessoas que na nossa frente é uma coisa, atrás é outra, pessoas que falam mal, todos os lugares que chega, nós somos o prato cheio delas, falam mal da gente. Tem pessoas que inventam, até mesmo inventam coisas, mas a gente tem que entender que essas pessoas precisam de Deus. Ela precisa que você apresente a Deus para ela. Que você ore por ela, porque precisa do Senhor Jesus. Porque uma pessoa, quando ela está bem espiritualmente, quando ela está bem consigo mesmo, ela não vai perder o seu tempo precioso falando mal de ninguém. Não vai. O tempo nosso aqui é tão passageiro, é tão pequeno, que a gente não vai perder esse tempo tão precioso, né? Um tempo que vale ouro, falando de ninguém. Não. Então, quando esses tipos de coisas acontecerem na nossa vida, o que nós temos que fazer é orar e perdoar. Perdoa, né? O que Deus tem nos ensinado é o que? Perdoar. É fácil? Não é não. Mas eu vou viver o resto da minha vida com essa mágoa no meu coração? Eu vou viver o resto da minha vida correndo o risco de perder a minha salvação por causa de um mal que eu carrego aqui dentro? Por causa de uma mágoa, por causa de um ódio, de um ressentimento? Não. Eu não quero isso para a minha vida. É isso que a gente tem que ver. Eu não quero e não aceito viver isso dentro de mim. Porque isso está destruindo a minha vida. Isso está me afastando de Deus. Isso está me deixando longe de Deus. Cada vez que eu alimento, eu estou o quê? Eu estou me afastando de Deus. Então, nosso Senhor, Ele nos ensina o perdão. Um dia, nós vivemos nessa terra. Nós vivemos aqui, nós estamos sujeitos a erros. Somos bando de pecadores em busca de salvação diariamente. Cada dia que nós vence é levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus, porque nós vencemos mais um dia. Mais um dia nós vencemos. Então, para quê, né? Vamos perdoar. Vamos olhar para Jesus e perdoar
e deixar que o resto ele vai fazer. E vamos ver aqui, onde está falando, lá no livro de Mateus 18, 21. Pedro, ele fez uma pergunta para Jesus. Ele fala assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pergunta que Pedro fez. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha só que forte, né? Ele diz não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, aquela pessoa, ela já te feriu várias vezes, mas você vai perdoar quantas vezes forem necessário. Pelo teu bem, pela tua comunhão com Deus, pela tua salvação. Você não pode aceitar viver com seu coração pegado àquele sentimento, aquele ódio, aquele rancor e aquela mágoa. Perdoa para que seja perdoada. Ou seja, um dia você precisará também de pedir perdão para Deus. Já pensou, você chega lá diante de Deus, nós somos seres humanos, vivemos aqui nessa terra, falhos, cheios de defeito, pecadores, né? Então aqui nós estamos sujeitos a erro. Todos os dias nós temos que pedir perdão para Deus. Como, com que cara nós vamos chegar diante de Deus e pedir perdão para Deus? Se nós não conseguimos perdoar quem nos fez mal, como que Deus vai perdoar nós? Quando nós vamos lá, Senhor, me perdoa, eu errei, eu fiz isso, eu sei que não foi certo. Como? Se nem você consegue perdoar aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te fez o mal, aquela pessoa que te disse uma mal palavra, aquela pessoa que te julgou, às vezes até inventou coisas que não existiam. Mas você tem que liberar o perdão, porque o perdão, ele vem de Deus. E quem perdoa não é fraco, quem perdoa é forte. Quem perdoa é forte. Às vezes diz, eu não vou dar o braço a torcer. Eu vou pedir perdão. E aí depois você vai ficar falando, ela veio pedir perdão. E daí? Problemas. Se a gente for pensar e daí? No que os outros pensam, no que os outros vão falar, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. A gente vai morrer ali desse jeito. Magoada, triste, infeliz, né? Porque eu tiro assim por mim mesmo, né? Quando nós temos algo contra alguém, a gente não consegue ser feliz. Por mais que a gente tenta ser, mas se você tem um rancor, guarda um ódio, guarda um ressentimento, vira e volta, vem no nosso coração. Enquanto a gente não consegue se resolver com Deus, com a pessoa, às vezes até mesmo ir lá e pedir perdão. Pedir um perdão, pedir desculpa, a gente mesmo. Já aconteceu comigo, de eu ir lá e pedir perdão, sem eu ter feito nada. Mas eu falei, se isso vai fazer bem, eu vou pedir perdão, né? Eu vou pedir perdão, porque tem aquelas pessoas orgulhosas que infelizmente tem, né? Que mesmo sabendo que errou, não pede desculpa. Mesmo sabendo que errou, culpa aquela outra pessoa. Então, se isso vai fazer bem para mim, então não me custa nada ir lá e pedir perdão por algo que eu não fiz. Mas se vai fazer bem para minha alma, né, para o meu aconchego com Deus, então vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E eu creio que se Deus hoje nos trouxe essa palavra sobre o perdão, sobre perdoar, é porque eu tenho certeza que aqui do outro lado vai ter uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Assim como um dia eu precisei ouvir, né? Porque não vale a pena. Não vale a pena a gente guardar mágoa no nosso coração. Não vale a pena. O nosso coração é para ser cheio de felicidade, cheio de alegria. Sabe, quando você amanhece o dia, já coloca aquele sorriso no rosto e dá graças a Deus por você ter acordado. E você já ora, você já fala com o Todo-Poderoso. Você já fala com o Eterno, com o Criador dos céus e da terra. Como filha, você já levanta feliz, sabe? Você já levanta com alto astral, bem lá em cima, a sua fé em alta.
Ali o seu dia rende. Ali você, nossa, quando termina o dia, você vai agradecer, meu Deus, obrigada por tudo que o Senhor fez nesse dia. Às vezes é um dia comum, mas para você, os seus olhos espirituais, ver como um dia extraordinário, como um dia excelente. Por quê? Porque a presença de Deus está contigo. É o que você precisa, é da presença de Deus, é de Deus no seu coração. Coloca Deus no seu coração e tira a mágoa. Tira, arranca ela. Arranca. Tira. Mas essa eu não consigo. Consegue sim. A gente consegue o que nós quiser. Nós temos esse poder. Nós temos esse poder. O poder que Deus deu para mim e deu para você é o poder da decisão. Quando eu decido que eu quero alguma coisa, eu consigo. E você também consegue. Então, nunca abra a boca e diz, eu não consigo. Porque você consegue sim. Por mais difícil que seja, você consegue. Porque nós temos esse poder que Deus nos deu, o poder da palavra que é forte, o poder de decidir. Se eu decido perdoar, eu vou lá e perdoo. Contra a minha vontade, mas eu decidi, então eu vou lá e vou perdoar. E você vai ver o alívio que isso traz no seu coração, na sua alma. Isso é libertador, é maravilhoso. Então, para que guardar isso? Você pode sim, você consegue, porque Deus está contigo e é isso que Ele quer, que você a perdoe, que você liberte-se o seu coração dessa amargura e coloca no lugar dessa amargura, coloca Jesus, chama Ele para morar aí dentro. Entra, meu Deus, no meu coração. Entra na minha vida. Entra, seja o primeiro na minha vida. Seja o Senhor o centro da minha atenção. Seja o Senhor o meu pensamento diário. Porque é isso que eu quero. Quer viver feliz, quer viver em paz. Então tente Jesus morar aí dentro. Porque só Ele, nesses tempos que vivemos, só Ele consegue colocar paz, alegria dentro de nós. É uma alegria que não tem tamanho, uma alegria que não tem explicação, uma alegria que não precisa você receber nada, uma alegria que não precisa você, receber. Não, você já tem. É Deus. Deus é a verdadeira felicidade que um ser humano tem na sua vida. Ligue a sua vitória. Ligue a sua vitória e desligue o seu fracasso. Porque eu tenho certeza. Está escrito também na palavra de Deus, você sabia? O que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra também será desligado no céu. O que você desliga hoje? Eu quero me desligar do vício. Eu quero me desligar do desemprego. Eu quero me desligar dessa doença que está consumindo o meu corpo. Eu quero me desligar da mentira. Eu quero me desligar da ansiedade. Eu quero me desligar da insegurança, do medo, da dúvida. A palavra de Deus diz, está escrito aqui, Em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, é a palavra de Deus. E ela não mente. Ela é verdade. Então desliga da sua vida. Desliga tudo aquilo que está te afastando do Criador. Desliga tudo. Tira. Entende? Tira. E aí liga a tua vitória. Eu ligo que a partir de hoje eu sou saudável. Eu não tenho doença no meu corpo. Eu ligo a vitória
da minha família, a vitória do meu marido, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai e de tantas pessoas você quiser. Eu ligo a minha cura, a minha libertação. Eu ligo que a partir de hoje eu não vou ter ansiedade. Eu ligo que a partir de hoje tudo será diferente na minha vida. E eu ligo o Espírito Santo do Deus Altíssimo morando dentro de mim. Essa é a fé que a gente usa na palavra de Deus. Amém? Então, por hoje é só. Que Deus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que sábado que vem, em nome de Jesus, se Ele permitir, se é a vontade dEle, eu estarei aqui com mais uma palavra para abençoar o nosso dia, a nossa semana, a nossa casa e a nossa família. Amém? Um beijo, que Deus abençoe.